Apocalipse 17, 2. Então ele diz ali, ó: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. O subtítulo: seus pecados e amantes. Esse autor aqui, o primeiro, que a gente traz na noite de hoje, com a qual, ou seja, com quem se prostituíram os reis da terra. O comentário dele a respeito disso: a grande prostituta, isto é, todos os tipos de religiões. Vejam que esse autor aqui, ele generaliza, ele amplia o leque para todos os tipos de religiões. Os reis da terra, desde o início, a maioria das nações foi governada por algum tipo de religião. E eles se prostituíram, todas as religiões ideadas pelos homens, e até mesmo as partes do cristianismo que foram corrompidas, são rotuladas pelo Senhor como prostituição espiritual. Ele cita aqui Romanos capítulo 7. Se embebedaram os que habitam na terra. Vou começar com Jeremias capítulo 51, 7, sobre a queda da Babilônia. A Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso enlouqueceram. Apocalipse 14, 8, contexto da voz do segundo anjo. Seguiu-se outro anjo segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. E o primeiro spoiler da noite, Apocalipse 18, 3, nós vamos falar muito sobre Apocalipse 18. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela, com Babilônia, se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Também no capítulo 18, versículo 9, ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio. Apocalipse 18 também, versículo 23, o anúncio da queda da Babilônia. Também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva, jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. Apocalipse 17, 3. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Uma mulher assentada. A mulher é a religião organizada. Com isso, queremos dizer qualquer religião ou forma de religião que afirma ter um caminho de salvação ou vitória que não seja a cruz. A cor de escarlata indica o sangue e diz respeito à grande perseguição. Então a mulher, Apocalipse 17, 18, o significado da mulher, então, a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Este outro autor, a respeito dessa mulher montada na besta, bem no centro aqui da tela, ao estudar os capítulos 17 e 18 de Apocalipse, somos tentados a identificar tanto a besta quanto a meretriz com algum sistema político ou religioso passado e contemporâneo. Até somos estimulados a isso pelo próprio livro. Aqui ele cita Apocalipse 13 e 18. Porém, aqui evitaremos esta linha e nos esforçaremos para obter a maior compreensão possível do texto. Esses 10 chifres, então, trazendo Daniel capítulo 7, versículos 7 e 8. Diz assim o texto: depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite,
E eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. O anticristo vai derrotar 3 desses 10 chifres. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Então esse contexto de Daniel eu coloquei no final aqui. O quarto animal sem descrição é o Império Romano. Os 10 chifres e o chifre pequeno, a Roma revista e a Grécia revivida. Então diz o texto bíblico, Daniel 7:23, então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino, do Império Romano. E depois deles se levantará outro, Grécia revivida, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Vejam aí novamente o anticristo derrotando 3 destes 10 reis. Então o anticristo ele faz referência à Grécia revivida. Ele proferirá então, o anticristo, palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio. Ele tinha 7 cabeças e 10 chifres. Isso diz respeito à besta de cor escarlata, não à mulher. As 7 cabeças representam os 7 impérios que perseguiram Israel no passado, com o último ainda estando por vir. Estes são o Egito, a Assíria, a Babilônia, o Medo-Pérsia, a Grécia e Roma. Os 10 chifres representam as 10 nações que surgirão do antigo território do Império Romano e perseguirão Israel, e estão ainda para vir. Essas 10 nações formam a 7ª cabeça. O Império Romano, que formava a 6ª cabeça, era o último dos impérios que perseguiram Israel antes de sua destruição como nação no ano 70 depois de Cristo, quando surgir o reino dos 10 chifres, o qual será logo, perseguirá Israel também. Apocalipse 12:3, aqui o dragão vermelho. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. E Apocalipse 13:1, um texto muito semelhante a este: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. Então, a rápida explicação aqui, no finalzinho desse texto: a besta com 10 chifres e 7 cabeças é a representação do príncipe da Grécia revivida e do anticristo. E eu fecho aqui então Apocalipse 17, esse mesmo capítulo que estamos estudando, do versículo 9 ao 12, também as 7 cabeças e os 10 chifres. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe, que era Roma, e outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta, que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição.
Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora, ou seja, durante um tempo. Vai ser na segunda metade da 70ª semana de Daniel.